interessante se encontra na seção de medicina legal do museu, que contém representações em cera de feridas, lacerações e outros tipos visíveis de trauma corporal que um policial poderia encontrar em uma cena de crime. Fim de citação. Prosseguindo em sua função de instruir sobre o que era entendido como criminoso no começo do século XX, o Museu da Polícia serviu como local de encarceramento para objetos usados em contextos religiosos afro-brasileiros. E aí eu cito o professor Alexandre Fernandes Correia, né? Os policiais eram instruídos a colocar todos os objetos, e aí tudo entre aspas, né? Sinistros, bizarros, primitivos, grotescos, ou que remontassem seu significado simbólico à dimensão imaterial e intangível de conjuntos rituais mágicos e religiosos em um espaço especial que se convencionou chamar Museu da Magia Negra. Mais recentemente, o senhor Ciro Advíncula da Silva, que é o atual diretor do Museu da Polícia, ele escreve que foi o reconhecimento do valor histórico, etnográfico e religioso do Museu da Polícia que fundamentou um pedido de preservação de tombamento feito ao ISFAM, certo? Em 1940, a pedido do diretor do ISFAM, Rodrigo Melo Franco de Andrade, os objetos religiosos afro-brasileiros do Museu da Polícia foram listados em um inventário e o título é esse, né? Museu de Magia Negra da Seção de Tóxicos, Entorpecentes e Mistificações da Primeira Delegacia Auxiliar da Polícia Civil do Distrito Federal. Essa lista, aparentemente, os arquivos do Museu da Polícia possuem uma cópia e ela está transcrita nos trabalhos de investigadores como a Ivone Magui e como também os trabalhos do professor Alexandre Correia. E ela conta com 59 itens, ou seja, essa lista que foi estabelecida lá em 1940, logo depois do tombamento. Em 1945, os objetos foram incorporados ao Museu do Departamento Federal da Segurança Pública. Em 1972, junto com os outros itens apreendidos pela polícia durante o Estado Novo, o museu foi então instalado naquele prédio da Rua Frei Caneca, 162, no centro do Rio, que o professor Alexandre mostrou. Em 1979, aspectos dessa instalação foram registrados pelo fotógrafo Luiz Alfonso no âmbito de uma pesquisa financiada pela Funarte e conduzida por Ivone Magui e Márcia Contins e Patrícia Montemor. Em 1989, né, essa é a informação que eu tenho, um incêndio ocorrido nesse prédio na Rua Frei Caneca destruiu vários objetos da coleção, notadamente uma das imagens que eu discutirei mais à frente. Hoje em dia, infelizmente, né, como o professor também já adiantou, nenhum dos objetos religiosos afro-brasileiros que nos interessam aqui se encontra em exibição, todos estão guardados no anexo da sede histórica do Museu da Polícia. Né, então, aqui é o prédio histórico que a gente viu naquela foto, né, um prédio de esquina, e o anexo fica aqui, atrás. Enfim, ali embaixo tinha, né, umas vistas da instalação atual do museu. Os objetos estão acondicionados em 52 caixas, guardadas em uma sala no segundo andar do anexo, que funciona como uma espécie de reserva técnica. Então aqui eu peguei uma foto e esse é o último registro que eu tenho, assim, o mais recente das peças, foi feito em 2010, e reparem que a coleção está sendo denominada Coleção de Cultos Afro-Brasileiros, certo? Há algumas semanas, o professor também mostrou, né, como alguns devem ter visto, foi realizada uma diligência ao museu pela Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. Essa diligência tinha como propósito avaliar o estado de conservação dos objetos e estavam presentes, entre outros, os membros da campanha Liberte Nosso Sagrado, pesquisadores do IFAM e parlamentares da Comissão de Direitos Humanos, como os deputados Flávio Serafini e Marcelo Freixo. Bom, feita essa discussão mais geral, eu gostaria então seria assim, essa minha segunda parte final da apresentação, de apresentar 2 estudos de caso referentes à procedência de peças que integram ou integraram o acervo do Museu da Polícia e que eu desenvolvi a partir daquela minha referida investigação em periódicos de época e processos criminais. Era o tipo de coisa assim, de preocupação do historiador da arte, né? De onde é que vem a peça, qual é a procedência, enfim. Mas eu acho que é uma preocupação, um interesse mais geral, inclusive do povo de Santo. Penso que essas fontes nos ajudam, como vocês vão ver, a compreender com mais precisão as condições em que os objetos foram apreendidos, mas simultaneamente elas levantam novas dúvidas, elas levantam novas questões
sobre os seus significados e sobre as suas funções originais. Várias dessas questões que eu não tenho resposta até agora, né? Espero que a gente no debate aí possa avançar. Bom, a primeira peça que eu gostaria de discutir é uma imagem tradicionalmente identificada como um Exu, que pertencia ao Museu da Polícia, mas que foi destruído no referido incêndio ocorrido em 1989, quando o museu estava instalado no prédio da Rua Frei Caneca. Em seu livro Medo do Feitiço, Relações entre Magia e Poder no Brasil, de 1992, a Ivone Magui identifica essa imagem mais precisamente como um Exu 7 capas. Vale notar, porém, que no inventário do Museu de Magia Negra de 1940, a única coisa que bate, a única descrição que bate é essa. É a segunda entrada, né, uma estatueta representando Mefistófeles, Exu, entidade máxima da linha de Malay. E é assim, me permitam, né, que eu vou me referir à imagem aqui. Vale recordar, Mefistófeles é um demônio, um personagem central na lenda de Fausto, um erudito que vende sua alma em troca de sabedoria e prazer. Segundo o historiador Jeffrey Burton Russell, o nome Mefistófeles é uma invenção puramente moderna. Ele aparece pela primeira vez em um livro anônimo alemão de finais do século XVI, e Mefistófeles era bem conhecido no Rio de Janeiro desde o século XIX. Inclusive, em meados dos anos 1870, circulou uma revista satírica intitulada Mefistófeles, de cunho muito anticlerical e também crítica à política imperial, que trazia o personagem em diversas de suas capas, certo? Então essa é apenas uma delas. Até onde eu consegui apurar, os únicos vestígios do Mefistófeles Exu do Museu da Polícia são aquelas duas fotos tiradas pelo Luiz Alfonso em 1979, já mostradas, né? Na primeira, que mostra a imagem de corpo inteiro, o personagem tem a cabeça curvada em direção ao peito e está envolto por um manto negro, aparentemente de veludo, tendo uma corda em torno do pescoço. Ele é mostrado através de um dramático contre-plongé, isso é, de baixo para cima, e é iluminado por uma fonte de luz localizada à sua esquerda, que projeta na parede e no teto sombras que eu julgo medonhas, assim, dignas de um filme expressionista alemão dos anos 1920. Dentro de uma caixa colocada sobre um pedestal, o Mefistófeles Exu era exibido como que encarcerado. A própria instalação do Museu da Polícia no prédio da Rua Frei Caneca, a gente está falando então dos anos 70, final dos anos 70, né, impregnava a peça de conotações negativas. Ao fundo da foto que analisamos é possível ver bandeiras e flâmulas nazistas. Na extrema direita da foto podem ser vistas as afiadas pontas de um tridente, que é um atributo usual de Exu no Brasil, mas também do diabo na iconografia cristã. Então, de maneira aparentemente deliberada, essa constelação de elementos em volta do Mefistófeles Exu enfatizava sua natureza supostamente maléfica. A segunda foto, tirada por Luiz Alfonso, nos mostra um close-up da sua cabeça. Embora a policromia da estátua apresentasse então sinais de desgaste, é possível afirmar que o Mefistófeles Exu do Museu da Polícia era caucasiano e tinha olhos azuis, aparentemente feitos de pontas de vidro. Ele possuía um nariz aquilino, bigodes, uma barba bifurcada negra e esboçava um sorriso sarcástico. Um capuz negro cobria sua cabeça, atrás da qual é possível ver uma protuberância vermelha, muito provavelmente uma pena, que é um atributo iconográfico usual do Mefistófeles, né? Se a gente voltar aqui rapidinho, aquela imagem, né, Enfim. Estamos, portanto, muito distantes de imagens relacionadas a Exu na tradição iorubá, por exemplo. E estamos mais próximos de representações dos Exus que a gente encontra em contextos atuais como os da Umbanda, como essas figurações do chamado Exu capa preta. Investigando jornais de época, eu encontrei registros que me permitem levantar uma hipótese a respeito de onde e quando essa imagem foi apreendida pela polícia. Em 11 de junho de 1929, o jornal o Globo noticiou uma batida policial em uma macumba localizada no bairro do Encantado, onde, entre os numerosos objetos confiscados, havia, e eu cito, um bronze artístico de J. Gautier, representando o lendário Mefistófeles. Fim de citação. Tratava-se, a imagem não é muito boa, né, mas ela está aqui, depois eu vou mostrar de novo numa imagem um pouco melhor. Tratava-se, com efeito, de uma estatueta
de autoria do escultor francês Jean-Louis Gaultier, que fez grande sucesso desde sua exibição na Exposição Universal de Paris em 1855, não surpreendendo, portanto, que cópias suas tenham chegado ao Brasil. Né? Uma estatueta em bronze que podia ser reproduzida. Você tem várias, se vocês procurarem leilões assim, fora do Brasil, vocês vão encontrar várias cópias dessa estatueta. O Mefistófeles do Gaultier, o original, não era policromado. Por isso, o jornalista do Globo se deteve na discussão do porquê a obra apreendida pela polícia teria sido colorizada. E eu cito: Mefistófeles em bronze só pode impressionar os admiradores de arte pelo genial relevo que lhe deram seu cinzelador e fundidor. Na macumba, porém, o que se carecia era de um elemento que empolgasse e acabasse infundindo terror no consulente. Nessas condições, uma ideia acudiu ao cérebro do macumbeiro, a de mandar encarnar a estatueta. O calção foi pintado de vermelho, o gibão, o capuz e os sapatos de preto, as mãos e a cara cor de carne, o cavanhaque igualmente de preto. Fim de citação. Algumas semanas depois, a revista O Malho voltou a tratar dessa batida policial em uma matéria assinada pelo jornalista Walter Prestes. Prestes detalhava que a casa do bairro do Encantado que havia sido invadida se localizava na rua São Bernardo, número 245, e que o macumbeiro referido no Globo se chamava Álvaro Pessoa. Prestes acusava a Pessoa de trabalhar naquilo que ele denominava linha do fogo, que, e eu cito, em magia negra é a mais temível, aquela onde se enfileiram os que só desejam o mal do próximo. Fim de citação. Ainda segundo Prestes, quando foi preso, Álvaro Pessoa achava-se diante de uma mesa cercado de adeptos. A linha de fogo, ao contrário das outras, que só admitem consulentes isolados, o Prestes afirmava, permite que todos os crentes se reúnam em torno do Pai de Santo. Os pedidos não eram feitos verbalmente, mas sim por escrito, em bilhetes, os pedidos dos crentes, E esses bilhetes eram depositados em uma pequena caixa mortuária, um pequeno caixão mortuário colocado sobre a mesa. O Prestes também se deteve na descrição da imagem de Mefistófeles, acrescentando alguns detalhes que eu acho muito interessantes e importantes. O Prestes, compreensivelmente, ele confundia, na verdade, ele confundiu o Mefistófeles com Lúcifer, Ele não falava Mefistófeles, ele achou que a escultura era uma escultura de Lúcifer. Mas aí eu cito as palavras do jornalista, aqui. Sobre a mesma superfície, ou seja, sobre a superfície da mesa, há uma estatueta de bronze em várias cores representando Lúcifer. Álvaro Pessoa fez um rombo nas costas da estátua a fim de introduzir uma lâmpada vermelha no interior da cabeça. Furados os olhos, a boca e o nariz, a luz deixe que o feiticeiro faça funcionar uma pilha elétrica mediante um movimento despercebido, causa fortíssima impressão aos crentes que veem no fogo a manifestação do diabo em seu favor. Fim de citação. Bom, se juntarmos as informações sobre a estatueta descrita pelos jornalistas do Globo e do Malho e as compararmos com as fotos da peça hoje perdida no Museu da Polícia, as concordâncias me parecem significativas. Não só o Mefistófeles Exu do museu era policromado, como uma análise da foto em close-up da sua cabeça revela que o sorriso ele era aberto na superfície da estátua e que os olhos eram pontas de vidro encaixados de modo algo improvisado, talvez para encobrir os furos ali existentes. Não sei se dá para vocês perceberem aqui, Enfim, mas essas fotos estão disponíveis online, dá para perceber como se tivessem uns furos do lado ali. Enfim, esses olhos, bem como a corda no pescoço, a longa capa negra, que não parece ser a mesma que a escultura usava quando ela foi apreendida, poderiam muito bem ter sido acrescentados pelos idealizadores da instalação do Museu da Polícia no prédio da Rua Fricaneca, a fim de aumentar a dramaticidade da imagem. Como que está o meu tempo? Pode? Se a minha hipótese estiver correta e a estatueta do Mefistófeles apreendida pela polícia em 1929 for mesmo o Mefistófeles Exu que pertenceu ao Museu da Polícia, para mim restariam, restam várias dúvidas, mas uma em especial. Será que o próprio Álvaro Pessoa identificava a imagem de Mefistófeles com o Exu? Porque a primeira descrição que relaciona a Exu só aparece cerca de 10 anos depois. Eu acho difícil responder essa pergunta a partir das evidências que eu tenho. Por um lado,
Se a gente considera a grande heterogeneidade de objetos de culto exibidos nas fotos do Malho e do Globo, isso sugere que o Álvaro Pessoa estava à frente de práticas mágico-religiosas de cunho acentuadamente sincrético. Nesse contexto, a estatueta de Mefistófeles poderia evocar simplesmente uma versão, por assim dizer, mais moderna, mais refinada do demônio. Por outro lado, ao menos um dos objetos apreendidos pela polícia indica que as práticas de Álvaro Pessoa tinham, de fato, ou menos em parte, matrizes africanas. E trata-se exatamente do caixão, né, onde os fiéis depositavam seus pedidos na forma de bilhetes escritos. Essa caixa é ornamentada com grafismos em relevo, semelhantes a pontos riscados de Exu e de Oxóssi, usados há décadas para evocar ou identificar entidades relacionadas a esses orixás e contextos religiosos afro-brasileiros. O historiador da arte, Robert Ferris Thompson, relacionou os pontos riscados usados no Rio a culturas africanas como a Congo e Bakongo. Ele, inclusive, reproduziu em um de seus livros um dos pontos riscados que o Museu da Polícia possui. O Museu da Polícia possui pelo menos 2, esses que estou mostrando para vocês. Na verdade, não são riscados a pêmbanos, né? São desenhados ou são bordados sobre pano. Nesse sentido, então, considerando a muito difundida identificação de Exu com o diabo cristão, que remonta aos primeiros contatos dos viajantes europeus, em especial os religiosos, que entraram em contato com o culto de Exu na África no século XIX, é plausível que o Mefistófeles de Álvaro Pessoa, que o Álvaro Pessoa possuía, fosse realmente entendido ou sincretizado com um Exu, com Exu. E assim, para finalizar, eu passaria para o meu segundo estudo de caso, que, diferente do Mefistófeles Exu, que eu discuti até agora, é uma peça que ainda existe. Na listagem produzida quando do atual condicionamento na coleção, ela foi guardada na caixa número 8 e ela aparece designada como uma cabeça de Exu. É essa peça aqui, né? E a peça também aparece em uma das fotos que o professor Alexandre mostrou também, né? Ela aparece numa das fotos do Luiz Alfonso, tirada em 1970.